bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está chegando na sua TV Passo Fundo, no seu programa Saúde. A gente precisa agradecer aos nossos patrocínios porque vem super tema com a Gil Vink. Oficina de vacinas crianças e adultos, Gastrobese, escolha bem, viva melhor. Estética Face, harmonização e estética facial. Orro, by Mr. Ray. Gil Vink, psicologia. Jureci Machado, nutricionista. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Território Lady, moda para mulheres reais. Bibardot Beauty Lounge. E Mano Escobar. Gil Vink, hoje a gente vai falar sobre reestruturação cognitiva. Exato. Em off, a gente vinha, tu me olhou assim e eu fiz a leitura do teu olhar, eu digo, será que ela entendeu o que é? Cognição, cognitivo, a gente tem noção, mas uma reestruturação na vida, o que é isso para quem está nos assistindo? Em primeiro lugar, a maioria das pessoas sequer sabe o que é cognição. Algumas talvez nunca nem ouviram essa palavra. Viram que ela fez assim ó, no óculos ali, ela chamou a atenção para essa parte. Né? Muitas pessoas nem não sabem sequer o que é cognição, né? Então, assim, a cognição, ela tem a ver com a nossa memória, né? As nossas funções executivas, que é a nossa capacidade de resolver problemas. Quando a pessoa tem uma baixa capacidade de resolver problemas, a gente diz que a pessoa tem uma disfunção cognitiva. Então, a nossa memória, a nossa atenção, a percepção que nós temos dos fatos, todas essas coisas é a nossa cognição, tá? E dentro da cognição, a gente fala da questão de pensamento. Então, como que funcionaria isso na prática? Existe uma situação que nos gera um pensamento que ele é automático, ou seja, se esse pensamento é automático, nós não temos controle sobre ele. Nem sentiu. É assim, ó, surgiu a situação, ele vem, pá. Eu sempre digo, o pensamento automático é aquele que chega chegando, ele não pede autorização para chegar, ele só pá, né? Não bate na porta. Não bate na porta. Então, assim, existe a situação que nos gera um pensamento automático, que nos gera um sentimento e pode nos gerar inclusive sensações físicas, né? Falando aí de pessoas que têm transtorno de ansiedade, a pessoa pode ter palpitação, sudorese, taquicardia, falta de ar e N coisas, né? E nos gera, né? A gente daí a partir disso muitas vezes manifesta um comportamento, tá? Só que gera uma emoção, essa emoção ela vai ser positiva ou negativa, feliz ou não, tranquila, dependendo do pensamento automático sobre a situação. E tem pessoas que a gente nota na fala delas corriqueira no dia a dia, muitas distorções cognitivas, ou seja, distorções do pensamento. Tá? E aí existem várias que a gente pode citar, né? Mas nós vamos falar isso mais no segundo bloco. Então, tudo isso é a maneira como o ser humano funciona, né? Eu costumo chamar isso de cadeia cognitiva. Isso não existe no mundo científico, tá, pessoal? Uma coisa que eu falo com os meus pacientes para fazer eles entender. Porque existe a cadeia alimentar e eu costumo dizer que essa seria a cognitiva. Porque todo mundo passa por isso sem sentir. Nós estamos fazendo isso a todo momento. Cíclico. Mesmo naquele momento que tu tá ali todo tranquilo, isso está acontecendo em você. É como você funciona. E não vê. Exato. A não ser quando faz falta algo. Isso. E daí eu sempre digo para as pessoas assim, a descoberta em terapia é você ver como que você funciona cognitivamente falando, né? Como que tá a minha atenção, a minha memória, como que eu funciono, como que eu interpreto os fatos. Porque o nosso pensamento automático, normalmente ele pode ter crenças intermediárias, né, que tem muita gente que tem crença limitante. Ele pode ter uma crença intermediária que está agarrada numa crença central, que é uma crença mais profunda, que tem as raízes mais fortes, porque ela veio se constituindo junto com a personalidade do indivíduo, porque ela nasce lá na infância.
né? De acordo com o ambiente que você viveu, com as pessoas que você interagiu, que nem sempre quem te cria são os teus pais, às vezes pode ser um avô, uma avó, um tio, uma tia. Então, assim, ali tem as crenças centrais que podem ter nascido, né? Que é desvalia, desamor e desvalor. E que segue a vida com essas crenças. Sim, só que assim, essa crença, por que ela é central? Porque ela nasceu numa fase muito inicial da nossa vida, que é lá na infância. Tá? E daí ela vem se constituindo junto com a personalidade e depois, na idade, ali na adolescência, na idade adulta, as pessoas podem ter muita distorção de pensamento porque ela pode ter crenças intermediárias que através da nós avaliar essas crenças intermediárias, até através do que o paciente traz em sessão, a gente consegue reconhecer qual que é a crença central que ele tem. Um exemplo. Por exemplo, desvalia, né? É uma das mais comuns que a gente vê que a pessoa tem, né? Então, é aquela pessoa que muitas vezes, diante de uma situação, ela vai trazer assim, digamos assim, que dissessem para a pessoa, só dando um exemplo, o fulano vai estar lá em tal lugar, e que seja uma menina que quer ver esta pessoa, e daí ela pega e diz, então eu não vou, porque... vai que quando eu chego lá, que ele vai me olhar e ele vai pensar tal coisa de mim. Uhum. E esse pensamento automático que ela está tendo, já gera nela uma ansiedade, uma angústia. E esse medo de ser avaliado por esta pessoa faz ela ter um comportamento de evitação dela ir naquele lugar. Coisas que ela acredita ser muito negativo nela e que as pessoas já estejam enxergando. Isso, porque a leitura mental, que seria esse pensamento... é uma distorção cognitiva, porque como que nós vamos saber o que uma pessoa está pensando a nosso respeito? Nós podemos achar que ela está pensando tal coisa, mas nós não temos como saber, né? Porque o pensamento é da pessoa, eu não consigo entrar na tua cabeça e saber exatamente o que você está pensando a meu respeito. Isso traz tanto problema. Exatamente. E a gente fala daqui um pouquinho. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho.
tô de olho, tô de horror, tô de olho, tô de horror. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de horror. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de horror. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de horror. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. Pensando em reestruturação cognitiva, me veio a questão de crenças. Comecei a pensar o que são crenças, da bagagem que a gente carrega, o que a gente vê, o que a gente pode constatar. Na escola do meu filho, que foi da tua filha, quando eles eram bem novinhos, a gente tinha reuniões de pais com filhos junto, e várias mães chegavam e às vezes diziam, não, o meu não pode fazer isso porque ele já é diferente, tu sabe que ele tem dificuldade, o guri escutando. Isso ele não vai bem, tu sabe que a prova dele tem que ser diferente, né? Então não foi uma mãe nem outra, porque às vezes a criança vem mesmo com alguma dificuldade de aprendizagem, e algumas não. A mãe, eu acho que colocava na cabeça do filho. E eu não estou dizendo que elas são péssimas mães, eu estou dizendo que às vezes não tem o preparo necessário, daqui a um pouco cresce achando que é incapaz de aprender algo. Exatamente, Lívia. Então, assim, ó, com esse tipo, teu exemplo foi perfeito. Com esse tipo é um só dos exemplos, né? Sim, é um que N que existem por aí, que pode nascer ali uma crença de desvalia. Porque por mais que esse filho desta mãe tenha, de fato, aí um TDAH, por exemplo, e ele tenha direito de ter uma avaliação diferenciada na escola, que a gente sabe que existe isso, o que os pais têm que cuidar é para não conversar sobre isso na frente desse filho. Vai na escola, conversa com a coordenadora em separado, não fica falando na frente do filho, porque às vezes isso tu falou dentro da escola, né? Ele tem problema, né? Você sabe que ele tem problema, né, gurias? Mas às vezes em casa, isso é reforçado o tempo todo sobre o problema que este filho tem. E daí tu pensa, se o meu pai, se a minha mãe, se as pessoas que são aqui provedoras do meu cuidado, que são responsáveis por mim, que me amam incondicionalmente, né? Porque as pessoas adoram essa fala de eu amo meu filho incondicionalmente. E eu acredito que amem mesmo, né? Só que eu acredito que as pessoas, às vezes, elas não são psicoeducadas para saber como agir com esse tipo de situação. Também receberam. E aí ficam o tempo todo falando, tipo, tu sabe que tu tem dificuldade, tu sabe que tu tem probleminha, tu sabe isso, tu sabe aquilo. Então, assim, ele escuta. Em ambiente de trabalho, tu ouve isso? Ele escuta. Dá pra ela que ela resolve, a outra não sabe fazer. Exato. E a pessoa tá ali junto, ouvindo a outra. E a pessoa vai escutando, isso fere. E além de ferir, ele pega isso como uma verdade absoluta, né? Porque se os meus pais estão me dizendo que eu tenho dificuldade, que eu tenho problemas, né, para aprender, para me desenvolver, para isso, para aquilo, então é porque é verdade. Então parece que a pessoa perde a força até para lutar contra. Então quando esse indivíduo chega lá na vida adulta e ele chega para nós em terapia e ele na fala vai contar a história de vida dele, que a gente pede, né? Assim, a gente sempre dá uma mapeada para saber como é que foi a relação com o pai, a relação com a mãe, com os cuidadores, o tempo que ele passou na escola, a gente sempre faz isso. A gente vai notando que nessa fala de coisas que eles trazem, às vezes um pouquinho na primeira sessão, mas depois nas outras, quando tu vê, às vezes vem, teve aquela vez, eu me lembro que acontecia isso, tu vê que tá explicado por que essa pessoa muitas vezes tem essa desvalia. O porquê que ela não reconhece o seu valor. Porque essa pessoa em sessão, ela vê assim, ó, ela sabe que ela quer arrumar um emprego, que ela precisa trabalhar, ela tem o desejo de fazer uma faculdade, mas tem algo que trava ela. E ela acaba manifestando comportamentos de fuga e esquiva. Ela quer muito, mas ela fica procrastinando, ela não toma atitude de fazer. Porque sempre vem os pensamentos. Quando tu vai sugerir alguma coisa para o paciente fazer, ele diz, tá, mas e se não der certo? Mas e se eu não conseguir? Mas e se o fulano falar tal coisa para mim? Sempre vem esse e se, né? Porque o e se... ele é uma crença intermediária
que limita, que sabota a pessoa, porque está agarrado lá na crença central. Mas e quando a pessoa já diz de saída, já nem si, ela diz, não, isso aí não dá certo, desde pequeno não deu certo, não sou bom nisso, não sou Porque boa essa nisso. crença, ela está muito enraizada. Não sei fazer, não é pra mim. Isso, porque isso Faz aí... tu porque ser tu. Eu não consigo fazer isso, eu nunca consegui. Exato, porque isso está tão forte nela, porque a crença de incapacidade, ela está muito forte. Então, o que nós fazemos quanto psicólogos? Aí vem a reestruturação. E a reestruturação cognitiva é isso. De mostrar para a pessoa que quando surge uma situação X, porque os pacientes, a cada semana que eles chegam, que tu pergunta da semana deles, eles vão te relatar N situações que aconteceu durante essa semana. A gente sempre diz assim, tu lembra o que tu pensou nesse momento? Não, daí eu pensei que tal coisa, tá. Em primeiro lugar, muitos têm dificuldade de diferenciar pensamento de sentimento. Daí tu tem que psicoeducar sobre o que é um pensamento, o que é um sentimento. Mas no caso desses que já estão com um pouquinho ali de terapia, que já sabem diferenciar o que é um pensamento de um sentimento, a gente está, daí tu consegue lembrar o que foi que tu pensou sobre isso? Ah, daí eu pensei sobre tal coisa. E daí eu fiquei muito mal. Quer dizer assim, tu consegue observar que esse teu pensamento sobre essa situação que te gerou isso? Daí eu sempre digo para eles, quando chega nesse momento do sentimento, puxa o freio de mão, dá uma parada antes de manifestar qualquer comportamento e tenta rever o teu pensamento automático sobre a situação que surgiu. Em alguns casos, Lívia, o pensamento automático vai ser real sobre a situação. Digamos assim que você vem e me enche de coisa, eu não te fiz nada, né? Do nada, assim, de graça. Um Né? TPM muito avançado. Exato. Chegou e pá na Giovana. A Giovana não tinha feito nada. E o pensamento automático diz assim, meu Deus, mas o que é? Qual é o problema da Lívia comigo? E isso me gerar, tipo assim, um incômodo, né? Ali uma tristeza, fica marcando uma aquilo. ansiedade. Sempre mas pensando. por que ela me tratou desse jeito? Ficar com aquilo. E é real o que eu tô sentindo. Porque a situação é real, eu não te fiz nada, você me xingou, a situação é você me xingar, sem eu ter feito nada, e isso me promoveu esse sentimento. Então, esse pensamento que veio indignado sobre a tua conduta comigo, né, ele é real, ele não é fantasioso. Mas, por outro lado, tem pessoas que vão ter que puxar o freio de mão e olhar para o pensamento automático e ver que ele não tem fundamento. E daí olhar para ele de forma mais interpretativa. Vamos olhar de forma diferente no próximo bloco. Tô de olho, tô de orro, tô de olho, tô de orro. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de orro. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de orro. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de orro. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho.
Terceiro bloco de um papo que está rendendo aqui nos bastidores, nunca rendeu tanto, porque a gente começa a pensar em coisas que a gente faz sem ver e sem bater na porta, como eu digo, já fez, e as crenças e a bagagem, o que vem da família, mais o que a gente tem a vida. A gente precisa falar muito sobre, hein? Exato, e nem vai chegar esse programa para falar tudo o que precisaria ser falado. Verdade. Mas assim, ó, Lívia, voltando para a questão da reestruturação cognitiva, então assim, nós já sabemos que vai ter momentos que o nosso pensamento automático sobre uma situação, ele vai ser bem real, ok. Mas nos casos que ele não é real, que vem os e se, que vem esse questionamento afirmativo já, que tem essa crença de incapacidade, que tu vê que a pessoa tem uma crença central de desvalia muito forte, eu sempre digo para eles, quando chegar no sentimento, eu mexo com eles, eu digo, puxa o freio de mão antes de manifestar um comportamento. Identificou o que tu está sentindo, você reveja o teu pensamento automático pela situação e a veracidade dele. Por exemplo, esses dias teve um paciente que trouxe para mim assim a situação de uma amiga que pegou e ficou chateada com ele porque ele não estava dando atenção para ela, que ele só pensava nele, que ele era egoísta. E ele é um menino muito tranquilo, esse rapaz. Muito querido, muito educado, assim, um menino 10. E daí ele disse assim, e daí, Gil, eu fiquei pensando, mas o que será que eu fiz para ela? De que forma que eu posso ajudar ela diante dessa situação? Pensei em ir pedir desculpas. Eu disse pra Sempre ele, é questão de culpa, né? Porque veio uma questão de culpa. Só que ele não conseguia identificar o que ele fez. Daí eu peguei e disse assim, ó, sempre que você rever a situação do que ela te falou, né? Ela te falou isso, veio esse pensamento, ai meu Deus, mas o que será que eu fiz pra ela? Ela tá braba comigo, e daí vem essa ele tá culpa agindo toda. certo conforme o pensamento de como ele é. Isso. No caso, não estava errando. Não estava errando. Mas daí ele pega e diz assim, mas eu vou pedir desculpa. Daí eu disse, tu vai pedir desculpa de quê? Tu fez alguma coisa de mal para ela? Não. Eu digo, então, quando tu for avaliar o teu pensamento automático, que tá vindo, ai meu Deus, o que eu fiz para ela? O que será que foi? Né? Que daí te gera toda essa emoção, esse sentimento, fica ansioso, fica culpado, tudo, achando, eu tenho que pedir desculpa. A gente só pede desculpa por coisa que a gente fez de errado. Se tu faz uma análise da tua consciência, que tu não fez nada de mal para a pessoa, que você trata a pessoa bem, eu digo, deixa o que é dela com ela. Coloca um filtro. É ela que talvez não esteja bem, né? Porque tem pessoas muitas vezes que tá num dia que não tá bem, tá na TPM, ou tem até alguma patologia psiquiátrica aí que distorce tudo aquilo que enxerga, né? Uma paranoia, sei lá, né? Eu disse, deixa o que é dela com ela, espera ela se acalmar num outro momento, tu chega, deixa a conversa fluir, né? Talvez ela nem toque nesse assunto, talvez ela, no momento que ela se acalme, ela reveja, veja que realmente ela te falou tudo isso de uma maneira que ela nem tinha motivo para ter falado tudo isso. Então, a reestruturação cognitiva é eu tentar rever os meus pensamentos, me reestruturar emocionalmente. Porque quando eu mudo a interpretação que eu faço de um fato, porque todo sentimento depende isso é bem importante, fique claro aqui, todo sentimento depende da interpretação que eu faço dos fatos, ou seja, das situações que ocorreram. Não os outros, e sim a minha leitura. Isso. E aí, não o que os outros me dizem. Depende da interpretação que eu faço. E dentro dessa interpretação está o pensamento automático ali que me gera o sentimento. Quando eu vejo que isso está intenso demais, eu posso rever a situação, agora não mais de forma automática, eu tenho a oportunidade de puxar o meu freio de mão e reinterpretar o meu pensamento automático sobre a mesma situação, só que agora de forma interpretativa e não mais automática. Fazer que uma luzinha verde lá acenda toda vez para eu ver que... Exato, porque aí eu consigo ter clareza do meu pensamento, olhar para ele de um outro ângulo, que isso é a reestruturação. E existe uma palavra forte, cura, para essas crenças que a gente carrega a vida inteira? Existe como a pessoa ir se trabalhando para ir conseguindo assim, identificar. Porque, como eu disse, quando essa raiz lá atrás está muito forte da crença central, a pessoa ela já tem no funcionamento dela interpretar as coisas de uma forma meio bagunçada. Né? Tem pessoas que são cheias de distorções cognitivas, que pode ser leitura mental,
que é quando eu quero adivinhar o que você pensou sobre mim. Catastrofização, eu nem fui lá fazer, eu já estou dizendo que se eu for fazer vai dar errado. Né? Emocionalização, que é quando eu intensifico demais, né? E várias outras que aqui nem temos tempo agora para comentar. Mas aí quando eu revejo isso, eu estou me reestruturando, eu estou me conhecendo. Então a terapia cognitiva, ela vai te ajudar primeiro no teu autoconhecimento de como você funciona cognitivamente falando diante das mais variadas situações, para te poder, muitas vezes, isso é importante para te poder mudar comportamento, porque tem pessoas que acabam agindo de forma impulsiva e arrumando problemas por isso. Antes da gente concluir com a mensagem final, vamos agradecer os nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Gastrobese, Escolha Bem, Viva Melhor, Aesthetic Face, harmonização e estética facial. Orro, by Mr. Ray. Gil Vink, psicologia. Jureci Machado, nutricionista. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Território Lady, moda para mulheres reais. Bibardot Beauty Lounge. E Mano Escobar. Gil, concluindo o nosso programa de hoje, teria muito mais pauta sempre, é muito bom conversar contigo, mas quem tem essas crianças, que todo mundo tem, infelizmente alguma, procurar conversar... Procurar ajuda, né, em primeiro lugar, de um bom profissional para você conseguir identificar qual é a tua crença central, quais são os pensamentos automáticos que podem estar te gerando sentimentos negativos e as pessoas entram em sofrimento, né, muito intenso sobre isso, e muitas vezes também que te levam a manifestar comportamentos inadequados. Né? Porque a comunicação assertiva diante das situações, ela é muito importante. Só que muitas vezes as pessoas não conseguem estabelecer uma comunicação assertiva com as pessoas porque ela não se autoconhece, ela não consegue identificar o que está acontecendo com ela. E vamos continuar conversando com a nossa psicóloga. Mande as suas sugestões, sigam @psicóloga_Gil_Vink na internet, no Instagram, em todas as redes sociais, @Lívia Nonemacher e também TV Passo Fundo. Até o próximo programa Saúde.